Falas comigo. A tua palavra é vida. A tua palavra é vida. Falas comigo. Em ti meu coração anseia ouvir tua voz. Jesus, fala comigo, Senhor. Falas comigo. Adora, Senhor. Falas comigo. Adora, Senhor. Falas comigo. Agora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Falas Comigo agora. Fala comigo, Senhor. comigo agora, Senhor. Tua palavra em que meu coração. Mais uma vez. Fala uma palavra para mim, Senhor. Falas comigo agora, Senhor. Falas comigo agora, Senhor. Falas comigo agora, em ti meu coração anseia ouvir a voz. Alguém celebra Jesus nesta noite? Alguém oferece a Deus uma celebração melhor? Será que alguém pode celebrar a Jesus nesta noite? Aleluia! É Pentecoste, é Pentecoste, é Pentecoste. Aleluia! Estamos na semana de Pentecoste. Acabei me lembrando de alguns clichês pentecostais. Crescemos a bradar, muitas vezes, aí juventude, fogo. Mas como não tem só juventude aqui, vamos falar igreja, fogo. Igreja, igreja, igreja. Alguns não sabem. Vamos lá, igreja, fogo. Igreja, fogo. Igreja, fogo, fogo, fogo pentecostal. Amém? Diga para alguém, igreja. Diga, irmão. Irmão, fogo, fogo, fogo pentecostal. Aleluia. Quem está na presença desse Deus, que é fogo consumidor. Aleluias. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Abra já a sua Bíblia. Dia de Pentecostes é dia de fogo, é dia de queimar, é dia de se torrar em oração. Amém? Então, Atos capítulo 19. Vamos voltar à oração dentro de alguns minutos, porque este evento é bom para nos recordarmos da festividade santa, essa santa convocação para aquela que é Shavuot no Antigo Testamento, que é depois da Ginta, essa festividade que apela para a colheita, né? Para as primícias. Então, hoje escolhi ler Atos capítulo 19, que diz a palavra do Senhor do versículo 2 a 6. Ou a partir do 1 melhor. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas e... Deus eterno, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos, Senhor, viver o que o Senhor preparou para todos nós que cremos em Ti, que o Senhor preparou para a nossa vida, para a nossa caminhada, e pedimos, Senhor, que não venhamos a ser privados dessa verdade, dessa graça, no nome de Jesus Cristo, que hoje possamos, Senhor, ser impactados por essa doce, maravilhosa, incomparável, inquestionável palavra, pois ela é fonte de vida, ela é vida, Senhor, em sua fonte, em sua forma fonte, e queremos, Senhor, beber destas águas para que vivamos, que possamos, Senhor, ser convencidos pelo Teu Espírito a vivermos aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Assim oramos, certo que o Senhor nesta noite tem preparado para cada um dos que vieram com fé algo extraordinário para as suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Deus em Cristo abençoe. Quero outra vez saudar os amados, não só os que estão presentes aqui, mas também os que estão em casa, online, que estão conectados a nós pelo YouTube, pelo Facebook ou por qualquer outra rede social que esteja então a comunicar esta mensagem. Amados irmãos, lemos Atos capítulo 19 e um registro interessante se dá neste livro, neste capítulo especificamente, porque nele está registrado do apóstolo Paulo por várias regiões, enquanto um grande homem de Deus, também mestre da palavra, que se chamava Apolo, estava em Corinto, né? Apolo é o homem de quem Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu crescimento. Apolo era, na verdade, um doutor da palavra, um instrutor, um mestre que conseguia, a partir da leitura da Torá, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, extrair verdades profundas apontando para o Salvador Jesus Cristo. Ele conseguia, do Antigo Testamento, das promessas, das profecias, conseguia provar que Jesus era o Cristo. Então ele era muito respeitado. Ele era tão respeitado que ele não é contado. Quando falamos de Apolo, podemos chamá-lo de doutor Apolo, mas não temos nenhum registro chamando, por exemplo, Apolo de apóstolo. Ele não era, na verdade, um apóstolo. E ele, diferente de Paulo, ele não fazia aquele trabalho de um evangelista. Ele estava passando pelas igrejas que estavam estabelecidas, instruindo, né, aprofundando. Foi o mesmo Apolo que, passando numa das igrejas já estabelecida, admiraram-se dele Áquila e Priscila e Áquila, o casal, que também eram cooperadores de Paulo, Quando Priscila e Áquila ouviram Apolo explicar as Escrituras, ficaram admirados. Só tinha algumas coisas que ele precisava aprender, ok? Então Priscila e Áquila chamaram Apolo para sua casa e lhe instruíram melhor sobre o caminho. E lhe explicaram melhor sobre o caminho. Porque Apolo, dentro daquilo que era o seu conhecimento escriturístico, apontando então para as promessas que se cumpriram em Cristo, ainda lhe estava a faltar detalhes do que já havia se cumprido. E como Priscila e Áquila aprenderam com Paulo, Priscila e Áquila tinham muita informação que não tinha Apolo, e então esses acabaram instruindo. Então,
nós podemos ver aqui esse caminho, essa transição de instrução. Nós temos Paulo, que se converte também a caminho de Damasco, enquanto perseguia a igreja de Cristo, discípulo de Jesus. Ele acaba tendo um encontro com Jesus, cai por terra, fica cego, e ele entra no meio da cidade, e a Bíblia diz: entre na cidade e lá te será dito o que has de fazer. Ou Paulo entra para a cidade, 3 dias depois entra um discípulo de Jesus, Ananias, impõe as mãos sobre ele, ele começa a ver, e Paulo é instruído acerca do caminho. Olha aqui esse caminho da transição e da instrução. Paulo, que seria o maior dos apóstolos da igreja, ele na sua conversão, no seu início, precisou de instrução. Mesmo muito do que Paulo acabou trazendo nas suas cartas, ele acabou trazendo por revelação divina, né? Por revelação do Espírito, porque Jesus mesmo disse: eu ainda tenho muito que vos falar, mas quando vier aquele Espírito, ele vos instruirá sobre todas as coisas. Ou Jesus Cristo continuou comunicando o seu ensino, estabelecendo por meio dos apóstolos a doutrina, né? Inspirados pelo Espírito Santo. Por isso hoje nós temos a Bíblia Sagrada, temos o Novo Testamento, porque muito do que eles ensinaram, a posterior, eles receberam do Espírito Santo. Como Paulo estava a dizer, isso falo da parte do Espírito. E quando não era da parte do Espírito, ele diz assim: não tenho nenhum mandamento da parte do Espírito, falo como homem. Então, eles acabaram estabelecendo, fundamentando a igreja, ok? Dentre todos os apóstolos fundamentadores da igreja, Paulo pode ser colocado em primeiro lugar. Nós temos, por exemplo, de João 3 livros, ok? Digamos 4, se contar o livro de João, a primeira, a segunda e a terceira carta, ok? Nós temos, por exemplo, de Pedro, 2 livros, ok? Embora Marcos ele tem grande participação porque ele conta, mas temos de Pedro a primeira e a segunda carta. Temos, só para título de comparação, de Paulo temos 13 cartas, ok? O Novo Testamento é mais de Paulo do que de qualquer outro apóstolo. E ainda se discute o livro de Hebreus. Ele entra na competição. Alguns dizem Apolo, autor do livro de Hebreus. Outros dizem Barnabé. Muitos ainda acreditam que inclusive o livro de Hebreus é escrito por Paulo. Se considerarmos que as cartas também, Atos e o livro de Lucas, foi escrito por Lucas, que era discípulo de Paulo, podemos então colocar nesse grupo 15 livros, ok? 15 livros poderosíssimos, enriquecendo a igreja só desta equipe de trabalho. Mas eu quero, antes de entrar para a mensagem, levar para essa compreensão. Paulo tem encontro com Jesus a caminho de Damasco, enquanto perseguia a igreja. Ele entra para a cidade e alguém lhe instrui. Não só Ananias impõe as mãos sobre ele, não só vários discípulos instruem Paulo. Barnabé se junta a Paulo, apresenta Paulo aos apóstolos. Segundo os historiadores, Paulo acaba ficando 3 anos separado em oração e jejum. Ele entra para a sua própria cidade em Tarsis, depois anda com os apóstolos entrando e saindo de Jerusalém, tudo num caminho de instrução. Do encontro de Paulo no caminho de Damasco, na visão que teve do Senhor Jesus, até a sua primeira viagem a partir de Antioquia, levaram 14 anos. Mais uma instrução para os jovens, para não serem assanhados ou apressados. Eu tive uma visão, já vou sair pregando o evangelho. Da primeira visão, do primeiro chamado de Saulo até a primeira viagem missionária orientada pelo Espírito, levou sensivelmente 14 anos. Fazendo o quê? Aprendendo isso, aprofundando-se, conhecendo aos pés dos outros mestres. Ele foi conhecendo. Como é que ele foi separado? Foi no capítulo 13 de Atos, e na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber, e começa a contar Barnabé, e conta alguns nomes, e termina em Saulo. Saulo era contado antes entre os mestres e profetas. É bem provável que ele não era profeta, mas ele já era mestre na igreja, porque aprendeu com mestres, e ele se tornou mestre, como ele mesmo se apresentou, mestre dos gentios também. Então esse Saulo, ou este Paulo, aprende aos pés de vários mestres, e até que o Espírito Santo lhe separa, anda com Barnabé, no caminho se separam, ele anda com Silas, conhece Áquila e Priscila, instrui, aprofunda esses homens. Agora
Áquila e Priscila, o casal, eles olham para Paulo, um grande mestre, também instruem para se aperfeiçoar melhor. Eu estou a falar tudo isso por quê? Porque na vida espiritual, não importa o que o Senhor traçou para você, se você vai ser o maior dentre nós, se você vai ser o maior pregador, se você vai ser o maior cantor, mas isso não te isenta de um dia você ser instruído pelo menor. Você vai ser instruído por alguém, você vai ter que aprender com alguém. Deus me chamou para algo grande, mas quem vai te instruir é alguém que Deus está a usar para algo pequeno. Ele vai trabalhar usando alguém que se calhar é diácono para instruir hoje alguém que vai ser profeta ou pastor amanhã. Então temos que ter humildade suficiente para entender que Deus está usando todas as ferramentas suas para aperfeiçoamento dos santos. Aleluias! Então não olhe, eu fui instruído por Sua Excelência, já triunfante, Felipe César de Júlio. Vocês nunca ouviram falar esse nome? Não tem página nas redes sociais, nunca viajou para ir pregar no exterior. Seu filho vai viajar, vai pregar em outras nações, mas Deus sabe que o homem que eu quero subir em aviões e pregar na América e na Europa será instruído lá nos Kwanzaa por um pregador que não vai ter fama, não vai ter nome. Só o Espírito Santo faz essas obras. Glorioso Espírito Santo que usa as coisas que não são para confundir as que são, as pequenas para instruir as grandes. Quem está aberto para as grandes instruções do Espírito, mesmo usando as ferramentas pequenas? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então, Paulo estava em Coríntio, provavelmente fazendo um trabalho grandioso na igreja de Coríntio, instruindo profundamente os discípulos em Coríntio, e Paulo estava andando de cidade em cidade, e numa cidade ele encontra alguns discípulos. Alguns de si? Olha o que diz. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O que é discípulo? É o seguidor, amém? Discípulo é o seguidor, é aquele que creu e decidiu seguir. Então Paulo encontra alguns irmãos que já eram discípulos, já tinham crido, já seguiam a Jesus. Só que Paulo, na relação com ele, notou que estava faltando uma coisa. Eles creram que Jesus é Salvador, arrependeram-se dos pecados, abandonaram o erro, mas estava a faltar algo. E Paulo identificou que estava a faltar. Estava a faltar o Espírito Santo sobre eles. Mas, amados, não é o Espírito Santo que leva as pessoas a crer. A Bíblia diz que quando vier aquele Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quer dizer que o Espírito Santo que leva o homem a crer. Ele é que convence do pecado. Se é o Espírito Santo, o pecador não creria. Amém? É pela palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, o pecador crê. Mas agora perceba, Paulo está a identificar que faltava sobre ele o Espírito Santo, como foi dado aos crentes, como poder, como promessa. E como ele disse mesmo: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Amém? Amados, o Espírito Santo tem grande participação, não só na igreja. O Espírito Santo tem grande participação até na própria vida. A sustentação da vida humana é também obra do Espírito. Quando é que o Espírito Santo surge na Bíblia? Ele surge pairando sobre as águas. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer que a sustentabilidade da própria terra é obra do Espírito. Ok? Então Deus criou o mundo pela palavra que é o Filho e com o poder que é o Espírito. Quer dizer que esse mundo também é obra do Espírito. Assim como podemos chamar o Pai de Criador, podemos chamar o Filho de Criador, podemos chamar o Espírito Santo de Criador. Então o Espírito Santo está hoje dado à igreja numa dimensão diferente. Para quê? Para ser testemunha de Jesus, para viver as obras de Jesus, para manifestar o caráter de Jesus, para refletir a imagem de Jesus. O Espírito Santo nos foi dado como a unção de Jesus sobre nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora foi dado aos crentes, para que nós vivamos
tudo como Jesus viveu, na mesma glória com que ele viveu, no mesmo poder com que ele viveu, com a mesma autoridade que ele viveu, de tal forma que tudo que Cristo fez, nós fizemos com ele, nós fizemos nele e nós fizemos por ele. Nós precisamos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos é dado, então nós não somos como Jesus. Porque Jesus não começou sua missão até que o Espírito Santo veio sobre ele. E João Batista recebeu do céu o sinal: aquele sobre quem vires pousar a pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, ele saiu do Jordão e foi para o deserto. Saiu do deserto e foi para o mar da Galileia. Formou discípulo, entrou na cidade. Nota, Jesus Cristo nasceu da Virgem, foi perseguido, cresceu no Egito, voltou para Nazaré, cresceu no meio dos nazarenos, dos galileus, mas só começou sua pregação até que o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele diz assim: e vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, eu já tenho palavra, mas sim, a palavra do Espírito. Se você já tem a palavra do Espírito, tem agora o Espírito da palavra. Se você já recebeu a palavra do Espírito, agora receba o Espírito da palavra. É como você dizer: pastor, eu já tenho o corpo, agora estou dizendo, receba o Espírito. O Senhor não formou o homem do pó sem também soprar nele o fôlego de vida. Então a palavra, ele carrega o poder de formação. A palavra te forma, mas é o Espírito Santo que concede vida. É o sopro. E o Pentecoste surgiu como sopro de Deus na igreja. Jesus Cristo pregou o Evangelho, os homens creram, aprenderam sobre a palavra. Sabe que quando os discípulos ouviam a palavra, eles ouviam a palavra e gostavam, mas não entendiam muita coisa. Eles ouviram a palavra, o ensino de Jesus, mas ele nos ensinou a perdoar. Mas Pedro, quando tivesse a oportunidade, cortava a orelha de alguém. Ele ensinava a falar a verdade, mas quando teve a oportunidade, Judas traiu o mestre. Ele ensinava a crer, mas também quando teve a oportunidade, duvidou. Ele ensinou coragem, mas quando Pedro teve a oportunidade, duvidou. Então, amado, não importa quanta palavra você ouviu, se o Espírito da palavra não estiver para te fortalecer a viver essa palavra com fervor e ousadia. É por isso que os ateus leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, leram enciclopédia, eles prescrutaram a Bíblia, mas eles só têm a palavra, sem o Espírito da palavra. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A pergunta de Paulo está sendo feita nesta noite: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo no dia que creram? E eles deram uma resposta inusitada: nem nunca ouvimos falar que haja Espírito. Vocês ouviram a palavra do Espírito sem o Espírito da palavra? Vocês ouviram o dom sem o doador? Vocês receberam a oferta sem o ofertante? Oh, amados, é como você ir na farmácia, a receita sem a medicação. E você está tão empolgado com a receita. 1 às 8, 1 às 16 e 22. Fechou. Vai dormir. Tô mesmo a me sentir sempre mal. Acorda mais amanhã. Receita. 1 às 6. Vai com a receita, rapaz. Toma medicação. Por isso, amado, isso é receita. Mas essa receita está acompanhada da medicação. Eu não posso ler as letras do Espírito sem o Espírito das letras. Recebam o Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Pastor, então podemos dispensar a palavra, ficar só com o Espírito? Como você toma medicação sem receita? Vai se aplicar todo o comprimido e ainda morre de overdose. Aleluia! É
por isso, em algumas igrejas, principalmente as proféticas, você encontra boi de maluco, porque ele abandonou a receita, só toma medicação. E ele não sabe se tem aqui hora, se faz jeito, se não sabe, você está, o Espírito, estás a ver que, rapaz, que ficasse cego, que seria melhor. Não há Bíblia sem o Espírito, nem o Espírito sem a Bíblia. Não há Bíblia sem o Espírito, nem o Espírito sem a Bíblia. Eu quero a Bíblia do Espírito e o Espírito da Bíblia. Aleluia! Recebestes o Espírito quando crestes? Eles disseram, nem nunca ouvimos falar do Espírito. E como é que creste sem o Espírito da crença? Vocês não creram bem. É por isso há muita gente que só quer, não creu. E querer é outra coisa. É dali que muitas orações não são ouvidas, porque eles quando oram, não creem. Eu quero marido e crê. Eu quero bênção, crê. Eu quero poder, crê. Não é sobre querer, é crer. Porque esses sinais não seguirão os que querem, seguirão os que creem. Você precisa crer. E crer é maior do que querer. Crer é além. Porque o querer é do teu coração. O crer é do ator e consumador da fé. A origem do tem ator e o ator não está dentro, o ator está fora. Ele é que opera essa fé dentro de você. Agora querer pode ser banal. Querer é só gostei da maneira como o irmão Vander canta. Quer essa unção. Quer e crê? Você só quer ou você crê? E aí você fica bem emocionado como os 7 filhos de Seva. Mas vai aí, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai. Os demônios nas calmas, com respeito, perguntaram, mas em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, nós vos conjuramos, demônios, saiam desse homem. Os demônios, calma, não está mais nos entender. É o seguinte. Nós conhecemos a Jesus e também sabemos quem é Paulo. E vocês quem são? Os demônios estavam perguntando, nós não vos conhecemos. Mas vocês conhecem Jesus e Paulo. E nós conhecemos Jesus e Paulo. Estamos igual. O problema é que agora eu não vos conheço. Vocês quem são? O endemoniado sozinho. Mais do que Hollywood. Um pouco mais perto de Bollywood, agarrou nos 7. A Bíblia diz que ele rasgou a roupa, os 7 saíram nus, a correr cada um no seu lado. Tem uma promessa bíblica que diz, virão por um caminho, sairão por 7. Se cumpriu na vida daqueles moços. Por quê? Porque eles tentaram ir atacar em nome de Jesus, sem Jesus. Não basta você levar o nome do homem sem o homem do nome. Você não pode ir com o dele sem ele. Por isso não queira as coisas. Não querer ele. Senhor, eu te quero na minha vida. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu Espírito sobre mim. Quem crê comigo, diga amém. Por isso nessa noite não vim falar muito, eu só vim te falar, receba o Espírito. Não vale a pena aqui se mentir, não quero, não queira as coisas dele sem ele, não queira as palavras dele sem ele, não queira o poder dele sem ele, não queira a glória dele sem ele, não queira a palavra dele sem ele. E você não pode querer a palavra dele sem ele, quando ele é a palavra dele, ele e a palavra dele não estão separadas. Quando você dizer que eu conheço a palavra, mas não lhe conhece, então você não conhece a palavra, porque no princípio a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nunca ouvimos falar do Espírito. Nunca ouvimos falar.
ouvi meu texto que está. Para terminar também. Vamos ter esse retorno aqui. Nem nunca ouvimos falar. Alguém diga, nunca ouvimos falar. Nunca ouvimos falar. Eu entendi. Obrigado. Ainda não está. Eu entendi nesse texto. Diaconisa, eu entendi nesse texto que o conhecimento do Espírito Santo é necessário para o receber. Você não recebe um Espírito que não conhece. Antes você conhece um Espírito que você recebe. O problema é que algumas pessoas acham que o Espírito Santo é o Espírito da ignorância. Não. Você tem que lhe conhecer. Ele não veio a calhar, ele não é à toa, um espírito à toa que te entra e te endemonia. Não, ele é o espírito inteligente. O próprio espírito é inteligente. Um dia vamos estudar sobre as características do espírito. Sua personalidade, né? Sua natureza é certamente divina. Sua personalidade, seu caráter. Ok? Em seu caráter, por exemplo, o Espírito Santo é ciumento. Certo? É ciumento. Chora. Então, ele não vai entrar em sua vida sem que você lhe conheça. Nem nunca ouvimos falar. O que Paulo fez? Qual é o trabalho que Paulo fez? Explicou quem é o Espírito Santo. Então, amados, se interessa em conhecer o Espírito, ganhe prazer em conhecer. Sabe, a igreja cristã, a teologia cristã, tem cerca de 2000 anos, como a conhecemos hoje. Wander. Mas o Espírito Santo sempre foi o que alguém chamou a pessoa esquecida da Trindade. Foi apenas há pouco tempo, com o movimento pentecostal, que começou a se produzir robusta teologia sobre o Espírito. Tínhamos muito sobre teologia, muito sobre teologia, muito sobre teodiceia, tivemos muito sobre cristologia, muito sobre soteriologia, mas foi há pouco tempo, com o movimento pentecostal, que começou a se escrever muito sobre paracletologia. Paracletos é o Espírito, sobre paracletologia. Começamos a ter robusto conhecimento sobre a pessoa do Espírito. E nós nos negamos a ser pentecostais sem conhecimento do Espírito. Amém. Como é que você diz que é da Assembleia de Deus Pentecostal e é ignorante acerca do Espírito Santo? É por isso que o desconhecimento que temos do Espírito nos faz viver uma vida não pentecostal. Nos tornamos uma ofensa. E como não temos conhecimento pleno do Espírito, ficamos só aqui a rebolar à toa, nem conhecemos o propósito do Espírito. Muito reteté, mas quando saímos do reteté, vai lá no ratatá. Nada de firmeza, nada de profundidade. Amados, o Espírito Santo, quando vier sobre ti, uma coisa ele vai fazer. Ele vai te elucidar. O Espírito Santo não vem sobre a pessoa e te tira a memória. Uma vez fui orar por alguém. Não, ela estava na oração, recebeu muito poder. Ela está muito cheia. Até esqueceu as pessoas. Não, aquele é demônio. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sabe como é que eles começaram a se comportar? É por isso que Jesus disse aqui, agora estou a entender, porque era necessário, é para que se cumprisse o que está dito. Como é que não entendemos isso antes?
porque não tinha o Espírito. Amado, ninguém há que recebeu o Espírito fortemente e é burro. Zoa, não tem. Os movimentos pentecostais, ou os grandes avivamentos que surgiram na história, e o que mais marcou esse movimento pentecostal que herdamos hoje é de Azusa. Nós tínhamos ali pessoas analfabetas que quando receberam o Espírito começaram de forma milagrosa a ler. Não sabiam ler, começaram a ler Bíblia. Uma irmã não sabia tocar piano, começou a tocar tipo profissional. Havia, racismo nos Estados Unidos. E negros a colocar a mão sobre o branco na paz, estão a receber poder. Mulher sobre os homens. Quebrou, barreiras, quebrou preconceitos. Amado, quando o Espírito Santo vier sobre ti, o reflexo da sua presença vai mudar teu comportamento em casa, tua relação familiar, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, igreja. Sua presença vai melhorar tudo em sua vida. Vai melhorar tudo em sua vida. Tua relação familiar, tua relação conjugal, a glória dele vai te mover para coisas extraordinárias. Aleluia! Ele é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ninguém conhece melhor a mente de um homem senão o seu Espírito. Assim ninguém conhece a mente de Deus melhor do que o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele traz a ti a mente de Deus. Agora imagina alguém que tem... Esse Deus é qual que te entrou e você ficou embora burro. Já tirava as 10, agora só está a tirar já 3. Piorou na escola. Não é o Espírito Santo. Volta de novo na igreja, vamos te fechar no quarto de oração. Sai dela, sai, Espírito que veio aqui nos... Vem. Amados, se o Espírito Santo vier sobre você, algo extraordinário vai acontecer. Amados, em Atos 2 começaram a falar a língua dos outros povos sem nunca terem aprendido. Sabe, para você aprender inglês você tem que levar 1 ano e 6 meses. Para aprender francês igualmente. Para aprender espanhol bem, 1 ano e 6 meses. Para aprender mandarim, 5 anos. Para aprender árabe, 4 anos. Mas para começar a falar em línguas estranhas de forma milagrosa, 5 segundos. Amado, que professor é esse? Não há teacher Eric nem nada. É Espírito de Deus. E você fala jingube, não precisa de tradução, deixa a coisa fluir. Recebeu o Espírito Santo quando creste? Crês que pode receber o Espírito Santo? Quero orar convosco. Mas o Espírito Santo é dado aos que creram em Jesus. O Espírito Santo é dado aos que obedecem. O Espírito Santo é dado aos que pedem. E o Espírito Santo é dado aos que creem no Espírito. Olha, eu comecei dizendo assim: o Espírito Santo é dado aos que creem em Jesus. O Espírito Santo é dado aos que obedecem. O Espírito Santo é dado aos que pedem. E o Espírito Santo é dado aos que creem no Espírito Santo. O primeiro crer é em Jesus. O segundo crer é no Espírito Santo. Porque você pode ter crido em Jesus e não crer no Espírito Santo. Certo? E você não crê, você o rejeita. E há muita gente que acaba ofendendo o Espírito Santo. E Jesus diz assim: olha, contra o Pai tem perdão. E contra o Filho também. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Certo? E quem pecar contra o Pai ainda tem perdão. Meu mestre João gostava de dizer assim: se você peca contra o Pai, o Filho vem e advoga a tua causa, te perdoa. Se você peca contra o Filho, o Espírito Santo vem e te convence. Se você peca contra o Espírito, não tem mais ninguém. Acabou para ti. Aquilo é mesmo só preparar um inferno, né? Com lua de mel, aquela lua de fogo já. Alguém quer o Espírito Santo em sua vida? Se o Espírito Santo te encher, ele vai te conceder sabedoria. Vai te conceder ousadia. As pessoas vão ver em ti capacidades que não são humanas. Ou, digamos, humanamente aceitável. Porque as pessoas vão ficar claros de que não pode ser da carne. É Deus que está a usar essa pessoa. Não pode ser da carne. Essa mana cresceu aqui conosco no bairro. Como é que ela canta assim? Como é que ela prega assim? O que levou a escrever assim? O Espírito Santo inspira.
Ele que inspirou as escrituras. Se ele estiver sobre você, ele te considerará inspiração para coisas divinamente inspiradas, para edificar. Aleluia. Alguém quer o Espírito Santo em sua vida? Por fim, a Bíblia diz que Paulo, impondo as mãos sobre eles, receberam o Espírito. A imposição de mão na Bíblia, ela é exclusivamente para ungir, no Antigo Testamento, ungir, ok? O sacerdote ungia, transferia também os pecados sobre as ovelhas com a imposição das mãos. A imposição da mão no Novo Testamento, ela surge como nesse texto, para comunicar algum dom, ok? Para ministrar o Espírito Santo, ou para a cura de enfermo. Demônios não. Nós não temos endemoniados sendo libertos com imposição de mão. Não temos na Bíblia, ok? Demônio é para ser expulso. É a imposição da voz. Em nome de Jesus, sai dele, ok? Ali que muita gente que não conhece isso, mais uma vez, aula para a escola de oração, ok? Há muita gente que fica doente à toa, porque vai pôr mão à toa na pessoa, né? Hey, sai. Aí ele está sair, está a entrar também, entra. E nunca entendemos porque que muita gente, grande parte dos que gostam de ministério de libertação, depois tem problema à toa, desnecessário, ok? Gosta de orar, de ministério de libertação, de problema na vida dele. Protocolos, administração, ok? Então, a administração de algum dom, imposição de mão, cura para enfermidade, imposição de mãos, expulsão de demônios, imposição de mãos, sai dela em nome de Jesus. Eventualmente, o protocolo preparado vai agarrar as pessoas, ok? Preparada para fazer esse serviço, mas eu preciso expulsar com a minha voz, declarando, apontando, autorizando, né? Autoridade para que esse demônio saia da pessoa. Mas, Paulo diz a Timóteo, meu filho, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente para não seres participante do seu pecado. Ou quer dizer que você pode ser participante do pecado do outro só pela imposição da mão. Ele é grande adúltero, feiticeiro, não sei o quê. Você está meio despreparada. Ei, eu te abençoo. Não sei o quê. Aí já no espírito você já está se participando. Está a dividir já a maldição da outra pessoa com ele. Então, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. É por isso, mesmo no escritório, às vezes vem pessoa, não sei o quê, pastor, eu trouxe uma oferta, me ora. Vamos orar. Senhor Jesus. Eu não sei se você foi marimbondo, tirou dinheiro do erário público, está vindo me dar aqui dinheiro de sangue para te impor a mão. Eu não. Senhor, misericórdia. De onde saiu, Senhor, faça a tua obra. Mas eu não põe a mão, não. Mas temos muitas aulas para a escola de oração. Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos buscar o Espírito Santo. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Vem Espírito de Deus. Aleluia. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Oh, vem. Vem Espírito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito. Alguém peça ao Espírito Santo. O meu coração. Vem. O meu coração. Meu
coração. Seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu poder. Aleluia. Oh Espírito, Espírito, oh Santo Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me abraçar, vem me envolver, vem me envolver com todo o seu amor. Santo Espírito, 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 oh Santo Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, Vem me abraçar, vem me envolver vem me com envolver todo o seu amor. com todo o seu amor. Vem me abraçar, levanta tuas mãos. Vem me envolver com todo o seu amor. La cruz revelares. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Se você crê nisso, deixa ele te abraçar. Sim, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Santo Espírito, vem me abraçar, vem me abraçar, preciso de ti, vem me envolver com todo o seu. Aleluia. Vai, 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 cante, Pai, vai, 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 vai. Oh, em nome do Filho Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez, clame Jesus, Senhor Jesus, my Lord Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém clama o Espírito, alguém clama o Espírito. Espírito, Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, clame Espírito, Espírito, oh Espírito, Espírito, clame ao Pai, meu Pai. Alguém está clamando ao Pai, Deixa aleluia. fluir, deixa fluir.
Deixa água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu. Toda independência que perturba minha mente, todos meus fardos a ti. Deixa a água viva, Deixa a água viva inundar o meu ser. oh, deixa Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda dependência que perturba minha mente, todos meus fardos a ti eu mais uma vez, deixa a água viva, deixa a água viva, deixa a água viva, vai lá. Deixa a água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda dependência que perturba minha mente, todos meus fardos a ti eu entrei. Clamemos ao Pai. Oh, em nome do Filho Jesus, e também ao Espírito. Levanta tuas mãos. Faça comigo essa oração. Senhor, eis-me aqui. Eu vim aqui e não saio daqui sem o que o Senhor trouxe para mim. A tua presença, o teu Espírito, o batismo, a profecia. Dá-me, Deus eterno, o que deste aos meus irmãos naquele dia, quando ouviram o apóstolo Paulo. Dá-me o teu Espírito, dá-me o teu poder. Queremos viver hoje as mesmas coisas de ontem e eternamente, porque tu não mudaste. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu preciso do teu Espírito sobre mim, da tua presença em minha vida, da tua glória e tua autoridade. Eis-me aqui. Dá-me mais de ti, no nome de Jesus. Mantenha as tuas mãos levantadas, feche os teus olhos. A presença de Deus está aqui. Em 3 minutos Ele está a batizar, Ele está a curar, Ele está a dar dons especiais agora. Não se distraia. Só o protocolo, fica atento, porque o poder de Deus já está aqui. A glória dele já está aqui. Essa é a noite das línguas estranhas na tua boca. É a noite de profecia, é a noite de dons espirituais. É noite de autoridade para a sua vida. Ele preparou essa semana pentecostal para ti. Alam do prospe te promnearis. Rianclos te premneteri somnare. Ayamana gadagana. Aquele que não fala começa a falar. Aquele que um dia já falou, volta a falar. Aquele que fala, recebe uma dimensão maior. Receba uma porção maior. Receba acréscimo de graça. Receba comunicação de dons. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Mas.
Mas. Esse Espírito também é para ti. Esse dom também foi dado para ti. Oh, e se admiraram que o Senhor também deu aos gentios o mesmo dom. Ramadabadagayabadabas. Remonte pagadeadabase. Rabadabagasakatakasetepo. Lemonte prova de garabas peterissom. Alguém está a falar em nova língua. Alguém está a profetizar. Alguém está a ministrar dons da parte de Deus. Dons. Aleluia. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito de Jesus. Receba o Espírito de Jesus. Receba o Espírito Santo. Receba a glória dele. Receba a autoridade dele. No nome de Jesus. Deus quer te transformar numa mãe melhor, num pai melhor, num filho melhor. Ele quer te transformar num profissional melhor, num servo de Deus, numa serva de Deus. Por isso receba o Espírito de Deus agora. Receba a glória de Deus agora. Receba a infusão do Espírito no nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre os teus. Faça a tua obra. Receba o Espírito Santo. 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 Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Amada badagaia mama na área meus peitos. Receba o Espírito Santo, filha. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito de Jesus. O Espírito Santo vem sobre nós. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo. Alabadabadagadabas. Receba o Espírito Santo de Deus. Ramanta Parabaia Babas. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Recebam o Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito. Manabadabaceta. Receba o Espírito Santo de Deus.
Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Esta noite é a noite do Espírito na tua vida. Esta noite é a tua noite na presença de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Rabadabadaga sekete fros. Remante pabdeanama. Imam pete os pedis. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Naba yama nama nama emana mana mena aina mana yana iane gediana isolebeama amani ayeba ayaba bairo araba ganimo airam netamodia arabam nekani olebebia alabro bebenagariaso remante parcaria alabas. Impõe as mãos. Falavam em outra língua e profetizavam. E profetizavam. Recebam o espírito da profecia. O Espírito do Senhor Jesus venha sobre ti. Adonai. Você tem o Espírito Santo agora. O Espírito Santo é sobre ti. O Espírito de Deus está em ti agora. Você foi dotado de uma nova ferramenta. Você foi dotado agora do poder de Deus. O poder de Deus agora é sobre você. O Espírito Santo está em ti. Oh, aleluia! Nós não recebemos o espírito da covardia. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito não de medo. Por isso você sairá daqui ousado. Você sairá daqui cheio de autoridade. Você sairá daqui com mais evidência de que o poder de Deus é sobre a tua vida. Oh, aleluia! O Espírito Santo está em ti. O Espírito Santo está em ti. E Ele te capacitará para fazer a sua obra,
para fazer grandes coisas, aleluia. Quando você estiver a falar da mensagem do Evangelho, pessoas serão convertidas pelo poder do Espírito Santo que está em ti. Pessoas serão transformadas pelo poder do testemunho que você transmitirá. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está sobre ti. Ele te capacitará no trabalho, na família, em tudo que você fizer. O Espírito Santo está em ti. Oh, aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande obra no nosso meio. Obrigado, Senhor, por nos encheres do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por nos encheres, Pai da glória, do teu Espírito. Oh, Senhor, queremos anunciar agora com teu Espírito o teu Evangelho com autoridade, com poder, com testemunhos, com evidências, em nome de Jesus.